Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Papinelli, sou psicóloga, analista do comportamento e especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem. Seguindo aqui a nossa série, quem não viu o vídeo 1, veja aqui embaixo o link dele. Hoje a gente vai continuar a desmistificar alguns sintomas do espectro do autismo para entender outras questões que às vezes ficam um pouco encobertas para a população em geral, que acaba não tendo um conhecimento mais aprofundado como nós da área da saúde. Bom, algumas mães também às vezes me falam: eu acho que meu filho talvez não seja autista, porque ele é tão inteligente, ele é tão articulado no jeito de falar, ele tem uma fala super rebuscada, e aí a gente já começa a ver alguns sinais do autismo, né? Fica muito nítido para algumas pessoas, crianças autistas, que têm uma dificuldade, né, em vocalizar, usar a voz para falar. E aí, quando são crianças com autismo mais leve, simplesmente pelo fato da criança estar falando ou falar muito, parece que então ela estaria fora desse espectro. E não. Muitas crianças dentro do espectro do autismo, num grau mais leve, elas apresentam diferenças sim na forma de falar. Muitas vezes elas apresentam uma fala muito rebuscada, como se fosse uma fala muito formal, às vezes até com palavras mais complexas. E isso muitas vezes desde pequenininho. Eles falam como se fossem mini palestrantes e as crianças acabam se afastando delas, porque o papo acaba ficando desinteressante, chato, e os adultos normalmente acham tão fascinante uma criança falando com termos tão diferenciados que ficam horas ali ouvindo. E aí, muitas vezes, essas crianças, elas acabam falando apenas dos assuntos de interesse dela, que é outra característica, que seriam os interesses específicos e restritivos. Muitas vezes essas crianças têm temas até que a gente acha curioso, como muitas crianças autistas amam dinossauros. Então, para a gente já é clássico ver, às vezes, criança de 5 anos de idade saber o nome de 100 tipos de dinossauro, características físicas, biológicas, saber o que ele comia, coisas que eu, por exemplo, não faço ideia. Eu acabo aprendendo, inclusive, com eles. Às vezes eu penso, gente, eles nem são da época de quando lançaram o Jurassic Park. Como é que eles já nascem gostando tanto disso? Isso ainda é um enigma no autismo. Quem souber essa resposta, bota aqui embaixo para mim, por favor, porque eu estou pesquisando. Mas não necessariamente só dinossauro. Às vezes é uma criança que ela tem fascinação por túnel. E ela quer saber o nome de todos os túneis do Brasil, qual o nome da arquiteta, o ano que ele foi construído, qual o diâmetro. Se você parar para pensar, para essa criança são informações que não vão contribuir muito para ela, né? A não ser que ela cresça, vira um arquiteto, e aí sim podem ser informações úteis. Agora, na infância, não são informações que vão acrescentar muito nos estudos dela e nem ajudar nas interações sociais. Pelo contrário, pode acabar atrapalhando pelas crianças se desmotivarem a ficar perto dela. E qual a problemática disso? Que como os adultos acabam achando muito fascinante, eles acabam prestando tanta atenção nessa criança que, sem querer, eles reforçam essa criança a continuar palestrando apenas sobre esse tema. Então, muitas vezes vocês vão reparar que algumas crianças autistas, elas se aproximam muito mais de adultos do que das criancinhas. Porque os adultos são aqueles que dão a atenção a esse tipo de assuntos, de temas diferenciados. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar a ampliação desse repertório, para que essa criança consiga ampliar a capacidade de conversação com os pares da mesma idade, certo? Além disso, às vezes são crianças que podem até não ter muita dificuldade pedagógica nos primeiros anos escolares, mas lá para a quinta, sexta série, o conteúdo começa a ficar muito mais abstrativo. E aí a gente observa uma diferença muito grande deles para as crianças típicas, que é eles apresentam um pensamento muito concreto, muito literal. Se ele começa a ter textos, né, literários onde tem figuras de linguagem, metáforas, poesias, e eles precisam conseguir ter uma capacidade abstrativa, para eles fica muito difícil conseguir fazer a interpretação correta dos textos.
E aí parece que nessa fase fica muito mais evidente esses sintomas do autismo. Então é importante que a gente comece a perceber isso, a criança começa a não entender a ironia das pessoas, muitas vezes piada, você vê que tá todo mundo rindo e ela tá, o que que tá acontecendo? Por que que esse povo aqui tá rindo? Ou tem alguns que são muito espertinhos, como eu tinha uma paciente minha, que ela gargalhava quando via as pessoas gargalhando. Aí eu perguntava, ih, por que que você tá rindo? Não sei, Gabi, eu também não entendi, não, mas tô rindo. Então, ela conseguiu uma estratégia para se adequar socialmente, mas eles têm essa dificuldade, até porque a gente nem para racionalizar muito isso. Mas quando a gente ouve uma piada, a gente está vendo uma história que vai acontecer com o Joãozinho, com não sei quem, a gente acaba imaginando aquela situação e se coloca no lugar do personagem. E aí, quando vem aquele final, né, engraçado, surpreendente, faz com que a gente acabe expressando essa emoção e rindo. Como muitas vezes eles não conseguem fazer essa tomada de perspectiva, eles acabam não entendendo e não achando graça, porque não entendi o que aconteceu. E daí que fizeram isso com o cara? Então é uma dificuldade, né, que está ligada também com a flexibilidade cognitiva, mas é outro assunto, que começa a ficar mais evidente quando essa criança fica maior. Normalmente, acho que uns 10, 11 anos de idade já fica mais fácil da gente perceber. Na pré-adolescência, eu acho que fica muito nítido porque eles começam a ter demandas sociais muito mais complexas para eles conseguirem fazer uma leitura não só das expressões faciais, mas de algumas emoções com uma conotação diferenciada, como alguém estar sorrindo para você e não ser uma felicidade, assim, um deboche. E aí muitas vezes eles acabam caindo em algumas armadilhas também sociais. Então essa questão do pensamento abstrativo, dificuldade de compreensão de metáforas, ironias, de piadas, a questão do hiperfoco, deles ficarem focados sempre no mesmo assunto, ou então cíclicos, né? Um tempo a criança só quer saber de, sei lá, Star Wars, outra vez só quer saber de carros, outra vez só de avião. E ela acaba tendo todos esses déficits sociais desde pequenininhos. Então a gente precisa ficar atento a isso para já ampliar esse repertório, porque eles têm capacidade, mas precisam de muito treino de habilidade social. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês de alguma forma consigam pensar de outras formas essas características, até para ajudar, né, os terapeutas ajudarem os familiares a entenderem como eles podem auxiliar na estimulação dessas características. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, comentem o que vocês acharam, se o filho de vocês ou paciente já passaram por alguma dessas situações e continue seguindo e compartilhando com outras pessoas, porque a gente precisa informar e trazer mais conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.